Fala galera, Thalita Gomes na área, sua coach de carreira e de negócios. Hoje eu vou falar para vocês sobre como vender mais na pandemia. Todo mundo tá querendo saber isso. Como que eu continuo vendendo na pandemia? Minhas vendas caíram. Eu quero te entregar mais do que isso. Eu quero te entregar como vender mais na pandemia. Quem tá aí acompanhando meu Instagram já me viu falando essa semana nos stories algo que eu digo há anos. Pessoas compram pessoas. Isso é uma verdade muito grande, não é só a Thalita que fala isso não. Eu entendo muito de vendas e eu falo sim há muito tempo, mas existem outros especialistas que também dizem isso, gente. Então se tem tanto especialista em vendas falando para você, pessoas compram pessoas, comece a prestar atenção nisso e não só no seu produto, certo? Bom, vamos lá. Sabendo disso, que pessoas compram pessoas, o que você, vendedor, vai fazer daqui para frente para que o cliente compre você, tá? O produto você já sabe que é bom, que tem qualidade, senão você não estaria vendendo ele. Agora você vai cuidar da sua empresa, que é o maior ativo do seu negócio. Primeira coisa que você precisa é criar uma empatia e conexão com o seu cliente. Isso tem que acontecer, no primeiro minuto. Né? Tem até um livro chamado Como Convencer Alguém em 90 Segundos, para quem gosta de ler, eu recomendo. Então isso tem que acontecer ali no primeiro minuto de você já criar essa conexão com o seu cliente. Use-se da técnica de rapport, use-se também de ponto em comum. Ponto em comum é super simples e super valioso. Vocês não têm noção dos milagres que você descobrir vários pontos em comum com o seu cliente pode fazer na sua conexão com ele. E por que é simples? Porque todo mundo tem ponto em comum com todo mundo na face dessa terra. É só uma questão de saber conversar, tá? Claro, fuja de temas polêmicos, mas dá para ser sobre o time de futebol, a idade dos filhos, os lugares que frequenta, a cidade que nasceu, enfim. Quanto mais pontos em comum você descobrir com os seus clientes, maior vai ser a conexão, a confiança entre vocês. Thalita, eu não descobri nenhum ponto em comum. Eu posso inventar? Não pode. Quer dizer, poder você pode, né? Não existe nenhuma lei que te proíba disso. Mas eu não recomendo, porque muito provavelmente não vai dar certo e você já vai entender o porquê. Continue conversando de uma maneira mais assertiva que você vai descobrir. É impossível não achar ponto comum com ninguém, tá? Então, bora lá. Ok, a gente já tem empatia e conexão. Cuidado, existe uma linha muito tênue aqui nessa parte de empatia e conexão. A ideia não é você ficar amiguinho do seu cliente, tá? Até porque se vocês forem muito amigos no final, ele pode muito bem dar um tapinha nas suas costas e falar: vou pensar sobre tudo isso que você me falou e a gente conversa outro dia, até porque eu já anotei o seu número aqui pra gente tomar aquele chá da tarde, a gente conversa depois. O dinheiro foi voando Então, embora. cuidado que existe uma linha muito tênue, a ideia não é você ficar amiguinho do seu cliente, é você ter uma empatia, uma conexão saudável com ele, tá? Aí você precisa o quê? Passar credibilidade. Como é que você passa credibilidade para os seus clientes? Bom, em primeiro lugar, falando a verdade. Parece óbvio e parece muito simples, mas é assim mesmo, falando a verdade, tá? Existe um estudo feito por Albert Mehrabian, denominado A Mensagem do Silêncio. Se você quiser pesquisar mais sobre ele, fique à vontade, em que ele descobriu o seguinte, que quando você está ouvindo alguém, para você acreditar no que essa pessoa disse, tanto pode ser um discurso de vendas, uma conversa informal, uma palestra, seja o que for, para você acreditar, para você ser convencido de que aquilo que ela está te dizendo é verdade ou não, apenas 7% está relacionado à mensagem, ao que ela te diz. Então não adianta nada, querido vendedor, você estudar, treinar e decorar um speech, um discurso de vendas, porque os outros 93% não estão relacionados à mensagem, apenas 7%. Então, se você fizer só isso, você só tem 7% de chance de vender. Os outros 93% estão relacionados ao tom da voz, 38% está relacionado ao tom da voz, tá? Que é ligado à parte emocional do cérebro. E os outros 55% desses 93% está ligado à postura, os gestos, é o tal do corpo fala, tá? Que é ligado à parte reptiliana do cérebro.
Sabe aquela parte? Você já deve ter estudado isso, se não estudou, dá uma pesquisada. Aquela parte que fala pra você se você deve ficar naquele ambiente ou fugir, se ele é seguro ou não. Então, aí como é que você vai falar pra mim que você vai transmitir verdade pro seu cliente se você estiver vendendo algo que você não acredita? Você tá mentindo, você não acredita naquilo, né? Algo que você não confia, fazendo algo que você não ama. Que emoção você vai passar no tom da sua voz? Como vai ficar a sua postura, os seus gestos? Ou seja, esses 93%, mesmo você que é fã do Metaforando, que é especialista, que já leu O Corpo Fala 1000 vezes, você tem pouquíssimo controle sobre ele. Pouquíssimo controle sobre ele. Ouso dizer que a maioria das pessoas não tem controle nenhum sobre esses 93%. Então, se você não estiver falando a verdade, o cliente de alguma forma vai perceber. Então, melhor forma de você passar credibilidade, em primeiro lugar, é dizer a verdade sempre. Dizer a verdade sempre não significa dizer não toda hora, mas não tenha medo de dizer não, tá? O cliente pergunta, esse carro aqui 1.0, eu vou conseguir esticar com ele numa estrada 180? Vai virar para ele e vai dizer não. Claro que não, né? Até porque se você começar a jogar muito sim, ele vai falar, tá mentindo pra mim. Não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de dizer não. Só seja inteligente em relação a isso, né? O que você vai dizer? Você vai jogar um não ali, que é a verdade, mas você joga um mas logo em seguida, né? Não, João, esse carro não vai ficar muito tempo a 180 por hora numa estrada, mas você deve se lembrar que você comprou um carro extremamente econômico, né? Por ele ser 1.0, você vai economizar aí, chutando, tá, gente? 30%, 40% no mês em relação ao que você gastaria com outro carro de combustível e vai, sim, em alguns pontos da estrada atingir essa velocidade que você tanto quer. Não vai ser devagar, desse jeito que você tá pensando, você tem conforto, bababá, bababá, bababá. Teve que falar um não? Falou a verdade? Joga um mas e um benefício, né? Lembrando que o mas ele tem o poder de apagar o que foi dito antes. Então nunca minta para o seu cliente. Você fala a verdade, mas fala um benefício por trás também dessa verdade, tá bom? Não credibilidade, falar a verdade. Outra coisa muito importante para você passar credibilidade para o seu cliente, marketing pessoal. Marketing pessoal, ao contrário do que pregam por aí, não é só a aparência. Óbvio que a aparência é muito importante, mas tem muita gente pregando por aí que você tem que gastar o que você não tem para parecer ser o que você não é, para você ser um bom vendedor. Isso não é verdade, tá? Você tem que investir muito mais nesse ativo aqui do que nesse ativo aqui. Você tem que ter uma aparência congruente com o que você vende e sempre em qualquer mercado, em qualquer nicho, para qualquer produto, muito asseio, né? Você passar é o famoso limpinho e cheirosinho em qualquer coisa que você estiver vendendo. Mas nem sempre precisa ser um terno, uma gravata, uma roupa muito cara, um relógio mais caro. Não. Vai ser aquilo que você puder usar naquele momento e que seja congruente com o que você está vendendo, certo? Então, aparência é isso, gente. Não precisa ser o que você não pode, tá? Mais importante, lembrando, é o seu papo. Você tem que ter uma conversa extremamente inteligente com o seu cliente, onde ele, além de te achar interessante, já que pessoas compram pessoas, isso é muito importante, ele perceba que você é um especialista, até o ponto de que ele queira, né, já que pessoas compram pessoas, ele vai querer levar você para casa. Daqui 10 dias, daqui 15 dias, daqui um ano, quando ele tiver uma dúvida em relação ao produto, em relação àquele mercado, é de você que ele vai lembrar, é você que ele vai querer saber a opinião. Né? Se você mudar de produto, se hoje você vende carro, como eu acabei de exemplificar, e passou a vender creme de cabelo, só porque ele confia em você, ele vai comprar o creme de cabelo, vai falar assim, não, se a Thalita parou de vender carro e começou a vender creme de cabelo, com certeza esse é o melhor creme de cabelo que existe, tá? Então, para isso, você precisa investir em você, você precisa saber do seu mercado, ser um especialista no seu mercado, isso é tua obrigação desde que você entrou nele, mas você precisa saber também da sua concorrência, e não só a concorrência óbvia, mas a concorrência não óbvia também. O que é uma concorrência não óbvia? Eu vendo canecas. Concorrência óbvia, pessoas que vendem canecas também. Não óbvia, pessoas que vendem garrafa, pessoas que vendem copos descartáveis, enfim. Descubra o que é sua concorrência não óbvia
e seja um especialista na sua concorrência como um todo. O óbvio que não é tão óbvio assim. Entenda o que está acontecendo no mundo, mas não se deixe levar, tá? Você vai ficar pensando agora que entendeu o que está sabendo o que está acontecendo no mundo, é saber de cor o boletim coronavírus, é saber o que está acontecendo entre bolsominions e Lula livre. Não tem nada a ver com isso. Aí você vai ser mais do mesmo. Já tem um monte de gente para conversar sobre isso com o seu cliente. Entenda o que está acontecendo no mundo dos negócios, do seu negócio, tá? E aí, Thalita, o que eu preciso saber então? Não sei, eu não sei qual que é o seu negócio, você que precisa saber. Mas uma coisa eu te falo. Hoje nós estamos na era da informação, então tá cheio de conteúdo e olha que maravilha, conteúdo gratuito para você ser um especialista. Vou dar um exemplo. Tenho muitos amigos no setor imobiliário, tanto no mercado integral, né, de imóveis tradicionais, quanto fracionado. E recentemente algumas pessoas estão me falando que estão tendo dificuldades para conversar com seus clientes sobre investimento, sobre finanças. E recentemente as pessoas estão falando que estão me relatando a dificuldade de falar sobre investimento, sobre finanças, né? Gente, eu sempre falo a mesma coisa, como eu disse, muito conteúdo gratuito que tem por aí. Me poupe. Como assim Me Poupe, Thalita? Me Poupe. Me Poupe é um canal do YouTube que fala sobre finanças, sobre investimentos, de uma forma super simples, que independente do seu grau de conhecimento, se for 0 ou se você já está no nível intermediário, básico, avançado, você com certeza vai aprender muito e vai saber conversar bem com o seu cliente. Então, se você está tendo essa dificuldade específica, fica a dica para você, tá? Outra coisa muito importante de você saber, gente, para você realmente fechar essa venda, você já viu aqui que tem muita conversa com seu cliente, né? Você tem conversar sobre o mundo, você tem que entender que tudo isso não pode virar um bate-papo de mesa de bar demorado, né? Porque senão você vai virar amiguinho, já falei sobre isso no começo, mas sim uma conversa muito bem estruturada, onde você vai falar apenas 20% do tempo, os outros 80% você vai ouvir. Você vai entrar no modo escuta atenta, prestando atenção no que seu cliente está falando e conduzindo ele a falar o que é importante para que você venda. Como assim, Thalita? Você vai estruturar essa conversa num projeto, né, no acrônimo SPING. O que é o acrônimo SPING? S de situação que o cliente está, P de problema que ele tem, I de o que impede ele de resolver esse problema, e G de ganho que ele terá quando ele resolver esse problema, né? Então, essa de situação que o cliente está, P de problema que ele tem, I de o que impede ele de resolver esse problema e G de ganho que ele terá quando ele resolver esse problema. Você precisa entender isso, você precisa estruturar a conversa deste modo, né? E assim você vai fechar a sua venda, ouvindo 80% do tempo, abrindo a boca apenas 20%, esses 20% vai ser ele conduzindo ele nesse caminho que você precisa, para você saber, você tem que entender que toda essa conversa, desde o dia do momento em que você disse bom dia, boa tarde, enfim, da hora que você recepcionou esse cliente, que essa conversa é um tanque de combustível que você está enchendo. Você está enchendo e aí você tem que colocar a melhor combustível, a melhor gasolina que existe, deixar o seu tanque bem cheio para você fazer a sua venda, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like aqui para eu saber que você gostou, inscreva-se no meu canal e comente. O seu comentário, para eu entender o que você está tendo de dificuldades no mercado, vai ajudar a produzir um conteúdo mais assertivo para você. Então comenta aí para eu poder continuar te ajudando e ajudando da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que se você aplicar tudo isso que eu te falei nesse vídeo, você já vai começar a ter resultados ainda essa semana e vai vender muito mais, tá? Um beijo e até mais!